E aí, tudo bem? Chegamos ao dia 18 do nosso plano de leitura anual. Hoje, a gente vai conectar três passagens que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra, mas que, olha, juntas, elas revelam um princípio super poderoso sobre a vida. Vamos nessa? Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a gente hoje. Como é que pode um jantar na casa de um fariseu, a história de dois irmãos e o clamor de um rei desesperado, como é que tudo isso se junta para nos dar uma chave fundamental? A resposta é surpreendente e está no coração de todas as leituras de hoje. Nossa primeira parada, então, é em Lucas, capítulo 14. Imagina a cena, que é bem tensa. Jesus está jantando na casa de um fariseu super importante e tá todo mundo ali, sabe, de olho em cada passo que ele dava. E é nesse ambiente que ele decide ensinar, de forma bem direta, sobre orgulho e humildade. Primeiro, Jesus percebe que o pessoal está ali disputando os melhores lugares na mesa. Aí ele conta uma parábola. A lição é: olha, não corre para o lugar de honra. Pega o lugar mais simples, deixa o dono da festa te honrar. E não para por aí, não. Depois, ele vira para o próprio anfitrião e diz: da próxima vez, não convide só quem pode te retribuir, mas chame os pobres, os necessitados, porque a sua recompensa vai vir de um lugar muito maior. E aqui, gente, está o versículo que é a chave de tudo. Ele não é só um resumo do que Jesus ensinou no jantar. Ele é o princípio que a gente vai ver acontecer nas nossas próximas duas leituras. Grava bem essa frase, porque ela vai ser nosso guia a partir de agora. Ok, agora a gente sai da teoria e entra num estudo de caso, bem prático e até meio brutal. Lá em Gênesis 25, a gente encontra a história de Jacó e Esaú, que é um exemplo perfeito do que acontece quando esse princípio da humildade e do valor é ignorado. Olha só que interessante esse contraste aqui entre os dois irmãos. É gritante. De um lado, a gente tem Esaú, o mais velho. O foco dele, o agora. A fome bateu e é só isso que importa para ele. Ele age por impulso e acaba desprezando a herança dele, algo sagrado, de longo prazo. Já Jacó, ele pensa lá na frente. Ele entende o valor daquela primogenitura e está disposto a esperar e a agir para conseguir. Percebe? Um se exalta no próprio apetite, no desejo imediato. O outro se posiciona para a benção futura. E essa frase do texto, nossa, ela é o veredito final. Em um único momento de cansaço e fome, Esaú vendeu o futuro dele por um prato de lentilhas. Ele se exaltou na sua necessidade imediata e, por causa disso, foi humilhado ao perder a bênção que era dele por direito. É uma ilustração perfeita do princípio que Jesus ensinou. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos para um testemunho muito pessoal, muito poético desse mesmo princípio. O Salmo 18 é o canto de Davi, um homem que conheceu o fundo do poço e também as alturas do poder. Esse salmo é o relato dele de como ele foi de um extremo ao outro. O David começa descrevendo o que é estar no fundo do poço. Literalmente. Ele não está tentando parecer forte, sabe? Pelo contrário, ele se descreve num lugar de impotência total, cercado por torrentes de impiedade e laços de morte. É o ponto mais baixo, o lugar da humildade total, onde não dá mais para confiar na própria força. Mas é aqui que tudo muda. Lá do fundo do poço, desse lugar de humilhação, ele não tenta sair sozinho. Ele clama. Ele invoca a Deus. É justamente quando ele reconhece que não pode fazer nada que a porta se abre para o poder divino entrar em cena. E a partir desse clamor, nossa, o salmo vira uma explosão de imagens poderosíssimas. A terra treme, os céus se inclinam, o próprio Deus desce para a batalha. Não é uma ajudinha qualquer, não. É uma intervenção espetacular para mostrar o que acontece quando alguém, de um lugar humilde, clama por socorro. E olha só o resultado disso. O Davi não foi só salvo, ele foi exaltado. Foi tirado do aperto e colocado num lugar espaçoso. Aquele que se humilhou na angústia, agora é levantado e honrado por Deus. O padrão se completa de uma forma magnífica. Então, vamos amarrar tudo isso agora? Um ensinamento, uma história de família e um poema de guerra. O que eles nos mostram quando colocados lado a lado? Pois é, esse resumo aqui mostra o padrão de forma muito clara. Em Lucas, quem escolhe o último lugar é honrado pelo anfitrião. Em Gênesis, quem valoriza a bênção a longo prazo em vez da satisfação imediata é quem recebe a herança. E no Salmo 18, é o rei, no seu ponto mais baixo, clamando por ajuda, quem Deus livre e fortalece. O princípio é o mesmo em todos eles, né? A verdadeira exaltação vem através da humildade.
E aí, fez sentido essa conexão entre as leituras? Se essa análise trouxe uma nova perspectiva, considere deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR para acompanhar a jornada completa. E pra gente terminar, fica uma pergunta para levar pro dia. Pensando na história do Esaú, qual é o prato de lentilhas de hoje em dia? Sabe, aqueles prazeres imediatos, aquelas satisfações momentâneas, aquele orgulho bobo que talvez esteja nos fazendo desprezar as bênçãos e o propósito de longo prazo que Deus tem para nós? É algo importante para se pensar. A gente se encontra na próxima.